Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, é claro que não será nesta encarnação que chegaremos a ela, mas podemos dar um, dois, três passos e diminuir a distância para as próximas reencarnações. Nós vamos à nossa reflexão matinal e hoje é baseada na Epístola de Paulo aos Romanos, onde ele diz assim: Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa em si mesma inunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Olha só, interessante essa colocação. Vamos repetir. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo inunda, a não ser para aquele que a tem por inunda. Paulo de Tarso escreveu esta observação aos romanos e referia-se à alimentação, que na época representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta tanta polêmica perigosa. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Aqui Emmanuel traz esse exemplo para o sexo. Dizer, vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives. Fundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos sublimes da sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução de formas, a extensão da vida, preciosos estímulos ao trabalho, a regeneração, foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menosprezam o local santo, povoando-lhe de altares com fantasmas de desregramento. É que, normalmente, nós pensamos em sexo para satisfação dos nossos instintos. Claro que Deus, na sua infinita sabedoria, colocou a atração sexual entre os espíritos para que progredíssemos, mas o, o sexo tem mais funções que além da reprodução e da satisfação dos nossos baixos instintos. Paulo coloca que a energia sexual nos estimula ao trabalho. E nos estimula também a criação. Grandes espíritos que passaram pelo planeta foram celibatários, por exemplo. Buda, Gandhi, Francisco de Assis, utilizaram a energia sexual para quê? Para criar, para auxiliar as pessoas. Os poetas fazem isso. Muitos cientistas também fazem isso. E então, o sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade. E é claro, quem desvirtua, quem utiliza de maneira incorreta a sua energia sexual, se compromete ante as leis divinas e acaba sendo incluído no Código Penal da Vida Futura, que nos esclarece a respeito dos erros que nós cometemos. É que normalmente nós acreditamos que quando cometemos um erro, isso
vêm de outros segmentos religiosos, como diziam uns, aceita Jesus que está salvo, faz a tua confissão, paga algumas orações e estás liberado, mas infelizmente não é assim. Tudo aquilo que nós fizemos de bom, tudo aquilo que nós fizemos de correto, e também tudo aquilo que nós fizemos de mal, e tudo aquilo que nós fizemos de maneira incorreta, fica gravado. O nosso espírito é que nem um HD, que grava tudo o que o seu dono faz. E aí depois, quando nós chegamos na parte espiritual, nós somos obrigados a rever a gravação de tudo que nós fizemos, e aí então nos é colocado. Você acertou aqui, ali, lá. Você errou aqui, ali, lá também. Os acertos dão crédito. Os erros, infelizmente, você vai ter que recuperar. E a recuperação é lenta, porque, de acordo com Allan Kardec, está lá no Céu e Inferno, no capítulo 8, todo erro carrega em si primeiro o arrependimento, depois a expiação e, finalmente, a reparação. A expiação é nós passarmos tudo aquilo que nós fizemos outros passar. E depois tem a recuperação, que é nós devolvemos às criaturas aquilo que nós fizemos de errado para elas. Então, é um processo, às vezes longo. Um erro numa encarnação, com certeza terá consequências funestas na espiritualidade. Então, Deus, que Jesus chamava de Pai, ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra e também através de várias reencarnações. Por quê? Porque quando estávamos na Terra, mergulhados em deploráveis desvios, sem educação sexual, nos leva muitas vezes a muito sofrimento. Então, por isso que Paulo coloca: eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa em si é imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Então, quando nós, claro que Paulo lá estava se referindo à alimentação, mas aqui o Espírito Emmanuel nos fala a respeito do sexo. Quando nós usamos ele positivamente, parabéns. Quando nós usamos negativamente, infelizmente teremos que nos reajustar perante as leis divinas. Pense nisso, amigo e seguidor. Tenha um bom dia e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.